todos muito bem-vindos. É uma grande alegria receber vocês em mais uma atividade do primeiro Congresso Nacional de Medicina Veterinária e Saúde Animal Online, o primeiro APROMED-VET, promovido pelo Instituto Aprovador. Eu sou Denise Vilaverde, doutora em produção digital, professora, pesquisadora e integrante da comissão organizadora deste evento. O Instituto Aprovador atua na formação científica, acadêmica e profissional, prezando pela qualidade do conteúdo, rigor metodológico e pela construção científica do conhecimento. Nesse sentido, o APROMED-VET foi idealizado com o objetivo de fortalecer a formação técnica, científica e profissional de estudantes, pesquisadores, docentes e profissionais da área da medicina veterinária e saúde animal. Nosso congresso está sendo realizado entre os dias 10 a 13 de junho, em formato 100% online, promovendo a troca de conhecimentos, atualização científica e integração entre as diferentes áreas de atuação da medicina veterinária. Agradecemos imensamente a presença de todos vocês e também a disponibilidade do nosso palestrante, que contribuirá com a temática muito relevante para a formação acadêmica e profissional dos participantes. Desejamos que todos aproveitem ao máximo essa atividade, participem, façam anotações, comentários e absorvam o máximo o conhecimento compartilhado. Sejam todos muito bem-vindos e tenham uma excelente palestra. Olá, meu nome é Luciane Brusco Moreira e eu sou médica veterinária formada pela PUC Paraná. Tenho pós em animais silvestres e atualmente eu atuo como médica veterinária a domicílio de animais silvestres. Também faço trabalho de resgate de fauna. Então, a gente vai falar hoje sobre os desafios, os protocolos e o papel do biólogo e médico veterinário no resgate de fauna. Então, um pouquinho ali da introdução, né? Então, normalmente o resgate de fauna ele é uma ação indicatória obrigatória em empreendimentos com impacto ambiental. É realizado antes e durante a supressão vegetal e visa proteger, manejar e destinar corretamente os animais silvestres afetados. Então, a importância do resgate. Ela vai reduzir a mortalidade e o sofrimento animal, vai gerar informações relevantes sobre a fauna regional, contribuir para a conservação da biodiversidade local e vai cumprir condicionantes ambientais exigidas por órgãos licenciadores. Então, normalmente a gente está ali normalmente baseado nas leis, de crimes ambientais. A gente está ali também sobre o decreto de sanções administrativas, resolução do CONAMA, diretrizes para o resgate de fauna do IBAMA e também, normalmente, eles vão precisar ali do licenciamento conduzido pelo IBAMA e ICMBio, os órgãos estaduais e também quem gere a gente ali é o conselho, tá? Normalmente, os empreendimentos que vão necessitar desse serviço são empresas particulares, rodovias, hidrelétricas, usinas, estação de tratamento, empresas de saneamento e de esgoto. O que a gente precisa para trabalhar com resgate de fauna? Então, primeiramente, ali, uma das coisas exigidas é o seguro de vida e, se possível, também seguro de saúde, especialização na área, contato com clínicas parceiras para onde vai ser levado os animais e também contato com universidades parceiras para onde a gente destina normalmente ali os animais que vêm a óbito, que estejam em perfeitas condições para poder fazer ali também, às vezes, trabalhos na faculdade, taxidermia, para que essas espécies elas possam ser usadas ali para o pessoal fazer pesquisa e estudo. Um pouquinho sobre as etapas do resgate de fauna. Então, primeiramente, é feito um planejamento, um levantamento prévio do local, normalmente ali com um trabalho de inventário e também a gente faz ali todo uma conversa com a equipe, um mapeamento das áreas, todo esse local anteriormente ele é todo demarcado por topógrafos para a gente ter ali noção da área que vai ser
feito a supressão. E aí, normalmente, antes de começar o serviço, né, a gente já vai conversando ali com a equipe que vai participar para a gente explicar um pouquinho do nosso trabalho, se conhecer e entender também um pouquinho ali a função de cada um. Muitas vezes a gente vai trabalhar a primeira vez com as pessoas, também tem trabalhadores ali que estão a primeira vez fazendo esse tipo de serviço, que também não vão ter muita experiência, então por isso é muito importante, antes de começar o trabalho, ter essa conversa com toda a equipe, para cada um ali poder entender qual o papel do outro, né? E também porque nosso trabalho é em conjunto, é uma equipe, então a gente depende dos outros ali para que o nosso serviço seja feito corretamente. Após a gente explicar normalmente como vai acontecer os trabalhos, né? Tem a parte ali da execução, a captura, a contenção, a avaliação e a destinação desses animais, e também posteriormente a gente faz o monitoramento, né, o acompanhamento e a avaliação da eficiência, né, dessa supressão, desse resgate de fauna, dessas solturas que foram feitas. Então, normalmente essa é a etapa, né? Sem contar que nessa parte ali de monitoramento, do pós-obra ali, a gente tem a parte de relatórios que a gente precisa desenvolver ali sobre todas as espécies que foram encontradas, o que foi feito, tudo normalmente é documentado, arquivado, então também tem essa parte, tá? Então, aqui um pouquinho explicando da equipe, né? Então, pensando que a gente vai trabalhar muitas vezes com várias pessoas ali de várias, normalmente, profissões, tá? Então, ali, normalmente, tem coordenador de fauna, então, biólogo ou veterinário, o veterinário em si, que normalmente vai fazer a avaliação clínica, a contenção desses animais, os biólogos, né, que vão fazer a identificação e registro, auxiliares de campo, topógrafo, o apoio logístico. Então, normalmente, ali, que nem eu falei, o trabalho multidisciplinar vai ser essencial. E por isso que é tão importante a gente sempre ter ali uma boa convivência com as pessoas. Porque muitas vezes a gente vai precisar dos olhos dos outros para nos dizer o que está acontecendo. Por ser uma área muito grande, normalmente a gente costuma se dividir. Então, a gente sempre vai acompanhando as máquinas, normalmente a gente vai ao lado. Normalmente a gente sempre pede para que quando vir um animal avisar a gente. O trabalho precisa ser parado ali, interrompido, para a gente poder realmente fazer o resgate, se precisar fazer o tratamento. Lembrando que normalmente quando há uma supressão ali, um serviço de afugentamento muito bem feito, que é o que normalmente os biólogos realizam antes da gente começar a supressão, a gente não tem tantos animais. E normalmente isso vai variar de obra para obra e normalmente esse seria o cenário ideal. Então, praticamente ali quando estiver acontecendo a supressão, a gente não ter mais animais. Mas, obviamente, né, que pode acontecer. Então, por isso que a gente sempre vai acompanhando e caso, né, encontre algum animal, a gente precisa parar ali a supressão para realmente fazer ali o atendimento desse animal. Aqui um pouquinho falando sobre os EPIs, né? Então, esses equipamentos de segurança, eles são obrigatórios, tá? A gente sempre recomenda que leve, cada um tem o seu. Muitas vezes a empresa vai fornecer também, mas independente, a gente sempre leva o nosso por segurança, tá? E até porque às vezes pode se perder, pode quebrar, enfim, molhar. Então, sempre é legal a gente ter ali o a mais para uma emergência, tá? E normalmente o que vai compor esse kit? Então, ali as botas, perneira, capa de chuva, capacete, luva, o colete refletor, óculos. E também a gente sempre recomenda que leve ali uma caixinha de primeiros socorros, pilha, lanterna, né? Porque a gente nunca sabe o que a gente vai precisar e como normalmente a gente trabalha, né, em um local ermo, mais afastado, então por isso que a gente precisa sempre tentar ter tudo à mão ali para a gente conseguir realizar esse tipo de trabalho. E aí até por isso aqui normalmente a gente tem as mochilas aqui que a gente tem todos esses materiais que a gente precisa levar, sem contar aqui como a gente vai trabalhar na mata, né, local fechado, sempre é importante protetor solar, repelente,
tá? Porque a gente trabalha realmente exposto ali, então o sol, a chuva, e por isso que é tão importante a gente ter esse tipo de produtos também. Um pouquinho do nosso material de trabalho. Então, aqui vai variar um pouquinho, tá? Então, depende da região, depende das espécies, mas como eu falei, como a gente tem que estar normalmente ali sempre pronto para tudo, né? Então a gente sempre leva a mais, leva vários tipos de material pensando no que a gente pode encontrar. Então, normalmente o que a gente vai levar? Vários tipos e tamanhos de pote, facão, pulsar, gancho, pinça, cambão, vários tipos de caixa de transporte de tamanho. A gente leva a balança. Também a gente costuma usar muito rádio para se comunicar, pensando que muitas vezes por a gente estar afastado, não pega sinal de telefone e a gente precisa se comunicar. E também porque, como a gente normalmente tem uma área grande ali de supressão, a gente acaba se dividindo. Então, muitas vezes a gente precisa se comunicar, né? Então, às vezes você tá no início ali da supressão e o biólogo já tá mais ali na metade para o final. Então, para a gente ter essa conversa e também porque a gente vai estar perto de homens que vão estar com motosserra, vão estar ali perto das máquinas, tem muito barulho, então dificilmente eles vão nos escutar. Então, por isso que antes de começar os trabalhos, a gente já combina códigos, então, para a gente falar, para eles prestarem atenção, né? E também sinais, né, para dizer para parar ou que tem algum animal, enfim. E também a gente costuma deixar ali os rádios para justamente a gente conseguir se comunicando, tá? O Timestamp, que é esse aplicativo que está aqui do ladinho, essa câmerazinha, normalmente é o programa que a gente usa ali para demarcar a área, tá? E aí, normalmente a gente, né, os biólogos, topógrafos, temos acesso porque é ali que a gente vai marcando, né, aonde que vai ser feita a supressão no nosso campo de trabalho e também porque cada animal que a gente for encontrando, a gente precisa tirar foto dentro desse aplicativo, porque ali ele vai ter as demarcações de longitude, de local, data, hora, tudo bem certinho. Então, por isso que a gente usa muito esse aplicativo. Lógico, tem outros aplicativos também, mas esse é um exemplo bem comum, né, que a gente acaba usando. Os nossos materiais de trabalho. Então, isso, lógico, que é muito pessoal, vai depender muito de pessoa para pessoa, de região para região, mas normalmente a gente tem que estar preparado, como eu falei, para tudo. A gente tenta ter um pouquinho de tudo ali na bolsa e a gente tem que pensar que a gente trabalha com várias espécies, então é muito importante a gente ter vários materiais, porque muitas vezes o que você usa para uma espécie você acaba não utilizando para outra. Então, normalmente a gente tem balança e normalmente a gente tem dois tipos, né? Pensando em animais menores e pensando talvez em animais maiores, tá? A gente também leva pilha a mais, leva normalmente dois equipamentos, porque pode ser que algum quebre, que aconteça algum defeito. Então, a gente sempre pensa nisso também. Então, normalmente a gente leva fármacos, sedativos, material ali para fazer curativo, tala, os equipamentos mesmo, então termômetro, esteto, Doppler, levamos também ali muitas vezes vários tipos de pote, luva, então esses materiais mais básicos de trabalho. Aqui é mostrando um pouquinho, aqui é mostrando um pouquinho ali a gente atendendo e também a gente fazendo a pesagem ali de uma serpente. E aí também ali naquela foto mostrava a gente avaliando numa enciclopédia as dosagens. Então a gente sempre leva livros, enciclopédias para a gente poder se basear. Porque lembra que eu comentei que muitas vezes a gente está em local ermo, a gente não tem acesso ao celular, ali não tem rede, e muitas vezes a gente precisa pesquisar algo, são muitas espécies, então a gente sempre costuma levar o livro ali para numa emergência a gente conseguir pesquisar. E também lembrando que a gente normalmente passa o dia ali, né, em trabalho, então às vezes acaba a bateria, é normal,
por isso que a gente acaba se precavendo. Agora a gente vai falar um pouquinho dos métodos de captura, tá? Então, normalmente a gente usa armadilhas, rede de neblina para aves e morcego. Normalmente as redes, elas são mais usadas ali na parte de inventário, tá? Antes da supressão. Então, quando tá ali no início, tá? A captura manual ou com pulsar, e a gente sempre tem que priorizar a segurança e bem-estar animal, tá? Aqui na foto a gente está mostrando um TU, né, numa caixa de transporte, e aqui do lado são abelhas, tá? Então, o que aconteceu aqui? Foi uma supressão que a gente foi fazer e a gente nunca sabe muito bem o que nos espera. Muitas vezes a gente vai descobrindo na hora, conforme a gente vai fazendo a derrubada das árvores ali, a gente vai conseguindo, né, ver melhor. E aí a gente tinha uma colmeia ativa, tá? E devido ao barulho, lógico, a trepidação ali da terra, elas estavam muito estressadas, né? E a gente precisou parar a obra e a gente teve que chamar um apicultor para fazer a retirada dessa colmeia que estava ativa, porque eram muitas abelhas. E aí a gente também precisa sempre, né, isso também é muito importante, perguntar antes de iniciar ali, né, os trabalhos, quem é alérgico, né, pra gente ter uma noção. Então, as pessoas que eram alérgicas a gente retirou do local ali de trabalho, a gente precisou fazer ali toda uma evacuação dos trabalhadores para dar ali uma margem de segurança para o apicultor poder trabalhar. Isso levou algumas horas, né, até ele conseguir retirar e a gente estar seguro para voltar aos trabalhos. Então, isso às vezes pode gerar um pouco de atraso ali no prazo, porque são coisas que a gente não está, né, planejando, né? Então, mas a gente tem que saber que faz parte também, tá? Então, aqui mostrando um pouquinho do manejo e da avaliação clínica. Então, normalmente a gente faz a contenção física ou química, então, conforme a espécie, faz a avaliação do estado geral, se tem ferimentos, o registro, né, biometria, as fotos, e aí depois a gente faz ou a soltura, ou a gente leva o paciente para observação, dependendo ali, se tiver doente, precisar de tratamento, uma pós ali, uma reabilitação, ou se não tiver como, né, daí a gente realmente precisa fazer a eutanásia do animal. Aqui são algumas espécies ali que a gente acabou fazendo atendimento, né, então o ninho também acontece bastante de aparecer, a gente sempre precisa avaliar para ver se por um acaso não tem ovos, né? Caso tenha, a gente tem que ver a viabilidade desses ovos, se ele tá galado, se não, né? Se tiver, aí a gente precisa levar para uma incubadora para fazer ali, para chocar esse ovo, tá? Ou tentar achar, né, às vezes se os pais não estão por perto, tentar realocar esse ninho. Então, é um serviço ali bem minucioso. E aqui, normalmente, o encaminhamento para as clínicas que a gente realiza, né? Então, essa primeira foto aqui é um TU, né, que ele precisou de atendimento. Ele teve uma fratura em coluna, né, devido a uma máquina ter batido. Então, ele precisou ali de atendimento. A gente fez analgesia, fizemos os exames, né, concluímos que tinha realmente essa fratura, mas a gente conseguiu ali tratar e após ali o tratamento a gente conseguiu encaminhar ele para o CAFES, que faz ali depois a soltura desses animais. Então a gente também sempre tem parceria, né, com esses locais para nos ajudar. Aqui é um anfíbio, né? Esse a máquina passou por cima. Ele também teve uma fratura ali em coluna e de membros, né? A gente aqui, né, a campo a gente fazendo raio-x. Não é sempre que a gente consegue, mas nesse caso a gente conseguiu ali, já evidenciando. E como a gente viu que é uma espécie muito difícil, que no caso dele realmente era uma fratura em vários locais, né, em coluna e membros ali, a gente optou realmente por eutanásia. Então, normalmente é destinação dos animais, né? Então, quando são saudáveis, a gente pode fazer a soltura ali, né? Então, normalmente a gente demarca um local próximo,
tá? Para fazer a soltura desses animais que estão saudáveis. A gente sempre tem que fazer o registro, né, em relatório, que nem eu comentei, tirar foto, colocar o local onde foi feita a soltura, né? Então, tanto o local onde esse animal foi tratado, como o local onde é feita a soltura, ou encontrado também, né? E aí depois a gente faz a translocação nessas áreas seguras, né, que são ecologicamente similares, e também a gente pode fazer o encaminhamento ali para setas ou CRAS. Lembrando que também antes ali da parte de supressão, né, a gente tem todo o reconhecimento dessas áreas para a gente poder demarcar onde serão feitas as possíveis solturas, né? Só que, como eu falei, se tem um trabalho bom de afugentamento antes de começar a supressão, normalmente são poucas espécies que a gente encontra, só que lógico, não é uma regra, né? Aqui, então, vou falar um pouquinho sobre os perigos, né? Então, a gente sempre tem que lembrar que a gente está trabalhando próximo aqui de homens que estão, né, com facão, que estão com motosserra ou até mesmo das máquinas. Então, muitas vezes a gente tem a mata, né, grande, alta, e dificilmente a gente consegue ali uma boa visibilidade. Então, sempre é bom ter uma distância de segurança, tá sempre atenta. Também a gente sempre tem que estar atento ali a colmeias, a vesperos que podem, né, ocorrer. Então a gente sempre tem que prestar atenção para ver se eles estão ativos ou não, né? Caso não esteja, né, isso não precisa ali ter nenhum risco, né? Então segue a obra, mas se não, aí a gente precisa realmente parar para ver ali se é algo que a gente consegue retirar ou se a gente precisa chamar às vezes uma equipe especializada. E também lembrando aqui, né, para nós mulheres, é sempre importante ele estar com o cabelo preso, cuidar ali com o capacete, porque como são áreas ali normalmente fechadas, de mata alta, a gente tem que lembrar que muitas vezes tem aranha e às vezes pode cair no cabelo, então também a gente sempre tem que estar com roupas ali adequadas, compridas, se protegendo, e cuidar sempre aonde a gente vai colocar a mão, aonde a gente vai sentar, aonde a gente vai pisar, porque muitas vezes os animais ali eles estão escondidos, né, e a gente também trabalha com muito inseto, então podem acontecer acidentes, às vezes nisso, até mesmo em calçar uma bota. Então, a gente sempre tem que prestar atenção, tá? Então, aqui um pouquinho também de exemplos de casos reais, né? Então, aqui é uma ponte, né, que foi improvisada para a gente conseguir acessar de um lado para o outro. Então, é algo, né, um pouco arriscado, né? Então, a gente sempre trabalha ali com risco, sempre tem que estar atento, né? E aqui é um videozinho, vamos ver se por acaso eu consigo passar, ó, que é do apicultor tirando ali aquela colmeia que estava ativa. Aí aqui a gente tá numa distância segura, né? Tá com bastante zoom aqui para mostrar para vocês. E aí aqui ele tá com a fumaça ali, o aspirador para conseguir pegar essas abelhas. Então, os aspectos éticos e bem-estar, né, do nosso serviço. Então, normalmente a gente tenta minimizar ali o estresse na manipulação. Então, sempre quando a gente faz o resgate desses animais, primeiramente a gente faz ali uma avaliação
à distância mesmo, tá? Nisso a gente já consegue avaliar a respiração, ver se às vezes tem ali algum corte, alguma fratura, dependendo. Então a gente sempre tenta fazer primeiro ali essa visualização para posteriormente só pegar o animal para reduzir ali essa questão de estresse, tá? A gente sempre vai fazer uso de técnicas humanitárias, anestesia segura. A indicação de eutanásia normalmente é só quando ela for autorizada e o veterinário tem esse serviço para garantir realmente o bem-estar dos animais, tá? Os nossos desafios comuns, né? Então, normalmente a gente tem dificuldade ali para prever as rotas de fauna. Então, muitas vezes a gente vai encontrar uma espécie, a gente vai avisar a equipe, todo mundo para parar, e muitas vezes a gente tenta ali cercar, né, para pegar o animal, só que às vezes acontece de a gente ir para um lado e o animal ir para o outro, ou não conseguir cercá-lo e ele acabar se escondendo, a gente não conseguir encontrar. Acontece às vezes, tá? Isso é normal, mas isso é uma das nossas dificuldades, tá? O clima e relevo adverso, então, como eu falei, a gente vai trabalhar nas intempéries, no sol, na chuva, a questão ali também de às vezes trabalhar em local alagado, com muita lama, com pisos ali, né, que são arenosos, rochosos, então às vezes a gente acaba caindo, então tem que sempre estar muito atento, né, com os locais que a gente vai estar trabalhando, a pressão de tempo das obras, tá? Por que eu coloco isso aqui? Porque muitas vezes a gente tem pré-determinado ali um período que a gente vai fazer a obra, né? Os trabalhos. Só que muitas vezes isso pode mudar, né? Por N motivos, por tempo, às vezes quebra a máquina, às vezes não chegou alguma autorização, ou tá demorando ali, às vezes, para algum engenheiro autorizar algum serviço indiferente, ou até mesmo às vezes a gente precisa parar a obra por N motivos. Então, por exemplo, como foi o caso ali das abelhas que eu comentei, que a gente teve que parar, a gente perdeu um dia inteiro de trabalho, ou até mesmo assim. Normalmente, quando a gente precisa de atendimento para um animal que está mais grave, a gente precisa deslocar até a clínica, e normalmente é o veterinário que acompanha. Então, o trabalho de supressão só acontece com o nosso acompanhamento, ou às vezes de algum biólogo, ou às vezes de algum ali estagiário que está junto com a gente, mas a gente não pode deixar os trabalhadores sozinhos. Então, se por acaso eu estou numa obra que só tem eu, não tem outra pessoa para ficar e eu preciso acompanhar esse animal até a clínica veterinária, porque é obrigatório que o veterinário acompanhe, esse trabalho também ele vai parar. Então, isso às vezes também pode ser que atrase. Então, por isso que muitas vezes também os trabalhadores ficam bravos, né? Porque a gente tem que ficar parando ali toda vez a supressão por conta dos animais, né? Até fazer o atendimento, até a gente poder liberar, e isso às vezes vai atrasando e acaba passando um pouquinho ali o prazo às vezes. Mas lógico, a gente sempre tenta manter o prazo ali que foi acordado, até porque muitas vezes a gente ganha por diárias, né? Então, por isso também a gente tenta sempre manter o prazo ali que foi pré-determinado, mas a gente sabe que às vezes acontecem ali alguns ali umas intercorrências, né? Então, ali também a falta de treinamento, né, da equipe que eu comentei, então muitas vezes eles não sabem como é o nosso trabalho, eles nunca fizeram esse tipo de trabalho, então por isso que também ali até eles entenderem, a gente precisa explicar, né, para ter ali uma cooperação, né, e recursos adequados. Então aqui eu até coloquei um exemplo, né, dos banheiros. Então a gente vai estar em um local afastado, nem sempre vai ter banheiro. Então, tudo isso são ali umas insalubridades que a gente tem que enfrentar, mas que faz parte, né? Como eu falei, nem sempre também a gente vai ter como se deslocar para sair para almoçar, para fazer horário de almoço, porque às vezes é um local realmente muito distante. Então, às vezes pode ser que venha a marmita para você almoçar ali no seu trabalho, ali no campo mesmo. Então, a gente tem que estar ali
pensando que tem essas possibilidades, mas lógico que tudo isso é avisado antes, a gente tem um contrato que eles avisam normalmente como vai funcionar o trabalho, aonde vai ser as datas, a equipe, então tudo isso a gente consegue pré-determinar antes também, tá? E aqui alguns exemplos, então, para mostrar para vocês, né, dos nossos trabalhos. Então, aqui nessa primeira foto, né, a gente tem ali um tronco, né, que estava só um tronco ali de uma palmeira abandonado, e aí a gente precisava avaliar se tinha ninho ou não. Então, primeiro a gente fez toda ali uma avaliação, aí depois a gente fez ali a derrubada desse tronco, e após ele derrubado, a gente avaliou ali, né, as tocas para ver se não tinha nada, se não tinha ovo. E aí, quando a gente fez ali o corte para avaliar melhor, a gente achou esse pequeno ovinho aqui dentro. Então, a gente avaliou para ver se esse ovo estava viável, se não, mas ele não estava viável, tá? Então, era, digamos assim, um pouquinho mais simples, né? Tava já tudo vazio. E aqui, nessas toquinhas que a gente vê esses buraquinhos, é de pica-pau, tá? E aqui é um videozinho, vamos ver se vai rodar, de uma avaliação ali da ausculta de um anfíbio, tá? Ele era para ter som, mas eu acho que não vai rodar aqui. E aqui são alguns videozinhos de soltura, tá? Então vamos ver esse aqui. Tá indo. Vamos ver se vai rodar. Parou ali. Aqui ele travou, mas é a soltura de uma cascavel. Cascavel não, uma jararaca. Era uma filhote. Vamos ver se ele passa de novo. Tá filmando. Tá indo. Ó, e aqui vocês têm a noção como ela se camufla, né? Então é difícil de ver muitas vezes, né? Vamos ver se eu consigo rodar esse aqui. E aqui do lado é a soltura de um ouriço. Então a gente sempre faz ali a documentação, né? E depois a gente sempre faz ali a marcação do local, né? Bem certinho ali com as referências. Então aqui também é um pouquinho para mostrar para vocês o que eu tinha comentado ali, né? Então do resgate ali de uma serpente, né? Então aqui a gente viu que ela estava bem, né? E dava para fazer a soltura, a captura também ali de alguns répteis, né? Então que a gente faz normalmente a gente faz às vezes, né? Com esses potes, né? E aqui é a avaliação de um anfíbio. Então, lembra que eu falei que muitas vezes a gente avalia antes de tudo ali com ele no pote primeiro, ali de longe, né, para não estressar, para posteriormente pegar, tá?
E normalmente a gente faz também o monitoramento pós-soltura para indicativo ali de sucesso, se realmente foi tudo bem, se deu certo a soltura. E aqui é um videozinho da soltura também de uma outra serpente. Vamos ver se dá pra ver ali. O vídeo não é dos melhores, mas dá pra ver ali. Tô cheiozinho. Mas ela fica preparadinha, né? Filmando. Então, um pouquinho aqui para fechar a nossa palestra hoje. Então, eu sempre gosto de falar, né, que o resgate de fauna é uma ferramenta essencial de conservação. Ela vai exigir planejamento, ética, conhecimento técnico. A atuação conjunta vai garantir ali resultados mais eficazes. Como eu falei, a gente trabalha com diversas áreas, né? E eu sempre gosto de dizer, né, que conservar é agir com responsabilidade e respeito pela vida silvestre. Aqui vai uma indicação minha de cursos de aperfeiçoamento, tá? Então eu sei que muitas vezes na faculdade a gente não tem muita matéria e até mesmo sobre o assunto, né? Não é tão comum a gente ver o pessoal falando sobre, né? Tanto que quando eu estava na universidade, eu vi acho que 2 palestras apenas sobre esse assunto de resgate de fauna. E eu sempre gostei dessa área, né, de silvestres, e quis ali, né, me ter mais conhecimento. E aí, na minha pós, né, a gente não teve nada falando sobre. E aí eu fui atrás de cursos, né, porque eu já queria ver como que funcionava, né, e como eu nunca conheci ninguém, né, assim, 100% para fazer estágio e tal, eu falei, bom, vou ter que procurar se tem algum curso na área. E aí tem sim. Então tem ali alguns cursos na Cursos VET, no IBIM e pelo Instituto Butantan também. E o que é legal do Instituto Butantan, eu gosto bastante. Normalmente eles têm cursos gratuitos sobre particularidades de serpente, acidentes com alguns aracnídeos. Eles falam também sobre primeiros socorros, enfim. Então eu acho bem legal também, porque é uma área que a gente normalmente tem bastante contato, né? Então com insetos, né? Enfim, répteis. Então é uma área ali bem legal também para a gente ter ali um conhecimento. E essa parte ali dos cursos vai ajudar muito. Então, muitas vezes a gente, né, se forma, tem o conhecimento técnico ali na parte de silvestres, mas a gente não tem esse olhar, digamos ali, do trabalho em si. Então, o que eu levo, né? Como mais ou menos é o trabalho, como funciona. Então, por isso que até essa parte ali de palestras é legal, né? Para a gente conseguir tirar dúvida, ver um pouquinho na prática, que a gente traz um pouquinho de casos aqui para mostrar para vocês, mas também essa parte do curso dá ali também um pouquinho mais de bagagem, além do que, né? Quanto mais ali
aperfeiçoamento você ter ali no teu currículo também é melhor. E a gente também, né, normalmente aqui eu trouxe mais para esse trabalho de supressão ali mais terrestre, né? Mas a gente também tem que pensar que muitas vezes a gente faz ali, né, de hidrelétrica. E aí é um pouquinho mais de material que leva pensando nos animais aquáticos, né? A gente também faz ali o resgate, às vezes faz ali a translocação, né, dessa parte dos animais, então às vezes precisa levar rede, precisa levar ali pacotinhos para colocar os exemplares, então a gente sempre vai se adequando ao tipo de trabalho que a gente vai ter, né? E também sempre é legal procurar ali grupos, né? Então a gente sabe que tem no LinkedIn grupos de empresas que fazem o contrato ali de pessoal, né, para trabalhar com resgate de fauna, e muitas vezes eles também conseguem dar dicas ali, ou até mesmo grupos no WhatsApp, né? Hoje em dia tá bem comum. Então a gente acaba daí trocando bastante ideias ali, ou às vezes a gente tá em dúvida, não sei que espécie é, então às vezes a gente consegue tirar foto ali, né, e pedir ajuda, mas hoje em dia também tem até aplicativos que nos ajudam. Eu falo isso mais para a área de veterinária, né? Nem sempre a gente tem um biólogo junto, então essa parte ali também ajuda para a gente conseguir identificar as espécies, né? E conseguir tratar realmente ali cada uma da melhor forma. Outra coisa também que já me perguntam, né? Normalmente a questão de custos. Então, como eu falei para vocês, depende muito, né? Então, no nosso caso, se a gente vai ser o responsável técnico ali pelo empreendimento ou não, então isso também já gera um valor a mais, né, extra, ou se a gente vai só fazer as diárias ali com resgate de fauna, ou necessariamente, como veterinário, a gente tem a opção também de ser a clínica conveniada, né? Se a gente tiver ali um local, né, uma clínica, a gente pode também se conveniar para receber esses animais. Então a gente pode tanto atuar, né, literalmente a campo, mas a gente também pode trabalhar ali na clínica conveniada só para receber esses animais caso, né, eles precisem ali de algum local para atendimento, tá? E aí, às vezes, a gente precisa de cirurgia, de exame, internamento, e aí a clínica consegue dar esse respaldo, né? Mas a gente também pode trabalhar só com as diárias, então aí varia, né, de cada um, e normalmente biólogos também, né? Então eles podem trabalhar desde já dessa parte ali do inventário, né, de antes de começar ali realmente a supressão, mas também eles podem trabalhar junto ali na parte só da supressão também, tá? E normalmente ali eles trabalham também em conjunto com a emissão dos documentos ali para aprovação, né, da obra para liberação. Então, essa parte também que eu quis dizer e da parte de inventário acaba ajudando muito também para pesquisa, para a região, para saber as espécies que estão acontecendo, e aí também eles fazem tanto de fauna quanto de flora também, tá? Essa parte eu não falei muito porque foge um pouquinho ali da minha área, mas é sempre bom, né, a gente saber. E aí, se também nesse empreendimento o biólogo tiver responsável pela parte de flora também, então basicamente a mesma coisa. Então, ele também precisa pegar as espécies ali que são nativas, que são em extinção, para realmente realocar. Então, ele acaba tirando mudinhas, ou, por exemplo, a gente tem algumas espécies ali que são nativas que não pode o corte, por exemplo, pinheiro, enfim. E aí ele precisa marcar ali uma área, por exemplo, que faça a volta desse local que tá essas árvores que não pode fazer o corte, então também precisa demarcar ali para o pessoal saber, né, qual árvore não pode cortar, né, qual região não pode, porque normalmente as multas são altíssimas, então se tiver um erro ali também, são multas bem rigorosas, então por isso que também esse serviço ali dos biólogos, do topógrafo é tão importante, né, para a gente também conseguir fazer um trabalho bem feito, né? Eu fico à disposição, então, né? Aqui vai o meu agradecimento
deixei o meu e-mail aqui, né, e o meu Instagram, caso alguém tenha alguma dúvida. Eu sempre tento, né, ali, por exemplo, no meu Instagram, sempre tento mostrar um pouquinho mais do dia a dia. Como eu falei, não é sempre que eu trabalho com resgate de fauna, mas quando eu estou a campo, eu sempre tento mostrar ali um pouquinho do nosso trabalho, porque eu sei que muita gente tem dúvida, não é assim tão divulgado. E a gente normalmente trabalha com muitas pessoas, então a gente acaba fazendo bastante amizade, conhecendo locais novos, então isso também é muito legal. Mas normalmente eu trabalho mais, né, com atendimento de silvestres. Eu também acabo mostrando ali no dia a dia, né, mas para quem ficar interessado, né, se quiser mandar mensagem ali, né, a gente consegue dar algumas dicas ali. E também o que eu puder ajudar, né, estou à disposição para o que precisarem, tá bom? Obrigada, gente. Até mais. Chegamos ao final de mais uma atividade do Congresso Nacional de Medicina Veterinária e Saúde Animal Online. O primeiro, a ProMedVet. Em nome da comissão organizadora, gostaríamos de agradecer imensamente ao nosso palestrante pela disponibilidade, pelas excelentes contribuições e por compartilhar conosco conhecimentos tão importantes. Agradecemos também a todos os participantes que acompanharam esta atividade. Esperamos que essa palestra tenha contribuído para ampliar a formação acadêmica, técnica e profissional de todos vocês. Continue acompanhando a programação do primeiro ProMedVet. Participem das próximas atividades e aproveitem ao máximo tudo que preparamos para vocês. Muito obrigado pela presença de todos vocês e até a próxima atividade.